jeito mais simples, vamos ver se eu consigo. Alguém responde para mim se vocês estão vendo minha tela? Estamos. Obrigada. Então, assim, se acontecer como aconteceu da outra vez, que eu me desconectar, eu não estou trabalhando com 2 computadores, então eu não estou me vendo, às vezes até aparece um aviso, mas eu não percebo, e eu posso continuar dando aula e eu ter sumido, né? Meu computador, minha internet está um pouquinho chata. Por favor, alguém do grupo, pai, né, me ligue, né? Às vezes se manda mensagem, eu nem olho, eu vou estar com o celular aqui do lado, né? E ligue mesmo para me avisar que eu desconectei, tá bom? Isso aconteceu na segunda-feira, tá? Então, eu vou retomar mais uma vez, né? Os conceitos sobre disfunção velofaríngea, né? E assim, se alguém foi curioso e foi procurar a palavra disfunção no dicionário, foi lá no Google e colocou, pode ter encontrado, que é um funcionamento anormal ou prejudicado. É um distúrbio da função de um órgão, é um mau funcionamento ou alteração das funções normais de um órgão. Então, aí a palavra órgão, na verdade, né, no nosso caso, se refere a todo um mecanismo, né, a não unicamente um órgão isolado como o palato mole, tá? A gente tem que pensar sempre que o termo disfunção é um termo amplo, né, e ele se refere à presença de uma alteração do funcionamento velofaríngeo com implicações na fala, no funcionamento da orelha média e na alimentação. Eu tenho, né, essas possibilidades aqui. Tem que lembrar que disfunção é usado como sinônimo de inadequação em algumas vezes, e que disfunção pode ser relacionado a uma insuficiência, uma incompetência, um erro de aprendizagem, né, dessa função, e uma combinação entre essas etiologias, tá? Vou melhorar um pouquinho esse raciocínio, desenvolvendo com vocês uma reflexão sobre um determinado bebê, tá? Que começou a aprender a falar antes da palatoplastia primária, tá? Então, se eu pensar nessa criança com fissura não operada, que tem a estrutura para uma casa de 2 andares, que tem, né, a estrutura da cavidade nasal e da cavidade oral, mas que não tem essa separação, né, eu tenho que lembrar que esse bebê vai aprender a produzir os sons na presença do acoplamento oronasal, ou seja, eu não posso separar o nariz da boca nessa criança. Essa criança não tem essa possibilidade. Então, a estrutura que essa criança tem, a estrutura anatômica, né, morfológica, é insuficiente para permitir um funcionamento adequado do mecanismo velofaríngeo, tá? Nesse momento, eu posso usar, né, o termo insuficiência como representativo ou como justificado pela presença da fissura aberta. Ah, mas professora, ele nem tem velofaringe, né? E aí eu gosto de pensar que a professora Marinês sempre fala, quando eu estou respirando, eu não tenho velofaringe mesmo, eu preciso ter... A velofaringe, ela surge na função, né? Seja na função de fala, né? Ou na função de deglutição, é quando ela é acionada. Esse bebê não tem estrutura suficiente, né? Para acionar esse mecanismo. Então, nós vamos usar nessa situação. Olhando de cima, aqui, né, na parte óssea separada, na inserção anterior das fibras musculares, olhando de baixo, novamente aqui, né, essa criança, então, eu tenho que pensar que ela vai começar a aprender a produzir fala, na presença dessa insuficiência, antes da palatoplastia primária, tá? Pensando aí que a fissura não operada é que gera essa situação de insuficiência, né? E aí eu tenho que considerar que eu tenho crianças nas quais a palatoplastia primária pode não ocorrer no primeiro ano de vida, devido a um atraso
na realização do protocolo de um centro que prevê essa cirurgia nos 12 primeiros anos de vida. O que vocês acham que está acontecendo no centrinho com os bebês que fizeram 1 ano de idade desde março, né? Até março, digamos, quando o centrinho fechou as portas, né, para cirurgia, para fazer qualquer tipo de cirurgia. O que está acontecendo com esses bebês? Eles estão atrasando essa cirurgia, né? Então, março, abril, maio, junho, agora já foi solicitado que não se faça cirurgia em julho, né? Eu já tenho bebês que têm praticamente 1 ano e meio e eles continuam, né, desenvolvendo fala na presença desse acoplamento oronasal, né? É uma consequência dessa situação. Tem outras situações? Claro, o bebê pode chegar, né, com a idade adequada, no centro, e não ter condições físicas, de saúde, laboratoriais para fazer esse exame, né? E, claro, tem outras razões que podem acontecer. E eu posso ter também, né, situações em que essa palatoplastia não acontece no primeiro ano de vida, porque um determinado protocolo de um determinado centro crâniofacial prevê essa correção depois dos 12 meses. O centrinho, até nos anos 90, fazia a palatoplastia com 18 meses de idade. Né? O projeto Flórida, no qual eu e a professora Marinês trabalhamos, né, até hoje, mudou, né, contribuiu para essa mudança, não é só o projeto, né? Aí vem toda a equipe da cirurgia que vai refletindo sobre isso e trazendo essas mudanças, tá? Então, eu tenho sempre que lembrar que até o momento em que uma criança com uma fissura lábio-palatina for receber, né, essa palatoplastia primária, a primeira vez que eu fizer essa correção cirúrgica, ela vai estar em constante acoplamento oronasal. E o desenvolvimento da criança não para, né? Ela naturalmente vai desenvolver, né, vai aprender a produzir os sons da fala. Vamos dizer que nós estamos aí com a nossa criança e ela fez a palatoplastia primária, tá? E aí, independente da época, dentro dos 12 meses ou depois dos 12 meses, né? E o que o cirurgião buscou fazer, né, foi estabelecer essa cinta muscular, porque é uma cinta, porque não é um músculo, né? É um complexo de músculos que vai interagir com os músculos que movimentam as paredes da faringe, e o cirurgião, né, estabeleceu ou tentou estabelecer isso com um protocolo de cirúrgico, né, da escolha dele ou da escolha do centro, como tão bem explicado para a doutora Thelma, tá? Nós temos casos de insucesso cirúrgico, né, no centrinho cada vez menos, né, no qual houve, né, toda a reconstrução, né, das mucosas nasal e oral, e as fibras musculares não foram totalmente reposicionadas, ou foram parcialmente reposicionadas. Então, a gente, depois da palatoplastia, pode ter situações, e isso ocorre, né, no mundo todo, em que existe inserção anterior, né? Então, o nariz está aqui, a nuca está aqui. Então, a inserção dos músculos do palato mole total, é muito raro isso acontecer, né? Hoje em dia, total, inserção total, quer dizer, só fechei a mucosa nasal ou oral, né? Mas não reposicionei fibra nenhuma, mas eu tenho inserção parcial. A cirurgia levanta e traz para a área do palato mole só parte dessa musculatura, tá? Eu posso ter situação em que existe uma fístula, né? Então, uma falha de cicatrização ou uma
ruptura do reparo cirúrgico de parte do palato em que ficou um orifício, ou, né, uma deiscência, a gente deixa o termo, a doutora Thelma propôs na tese de doutorado dela, né, com base na literatura, que deiscência é usado, né, quando uma ruptura envolve a totalidade de uma região, então todo o palato mole, ou todo o palato secundário, né, depois do forame incisivo, então o duro e o mole aqui, tá bom? Então, se eu pensar nessa situação em que foi operado, mas não tem uma cinta muscular funcional, uma fístula ou uma deiscência, tá? Eu tenho que pensar que tanto na situação de disfunção velofaríngea, eu não tenho nenhuma fístula aqui, mas eu fiz a inspeção oral, não vejo nenhuma abertura, mas eu escuto escape de ar, fraca pressão e hipernasalidade, tá? Então, eu posso ter esses sinais, escape de ar, fraca pressão e hipernasalidade, e eu faço inspeção oral e eu tenho uma fístula. Só um minutinho que eu vou deixar uma cachorrinha quieta. Desculpa, gente. Ou eu posso ter uma situação em que eu escuto, de novo, os mesmos sinais clínicos e eu vejo uma fístula, e eu estou aqui numa inspeção oral, mas eu não sei o que acontece aqui, né? Vocês têm que lembrar, né, nas nossas aulas, que quando eu faço uma inspeção oral, eu vejo essa superfície e eu não sei o que acontece na velofaringe, tá? Então, eu posso ter nesse pós-palatoplastia primária, né, essa combinação de situações, né, nas quais eu tenho sinais clínicos sugestivos, né, de que o acoplamento oronasal acontece e eu preciso investigar melhor para ver se é um acoplamento que tem duas causas, como fístula mais DVF, ou é só fístula ou é só DVF, né? Por isso que a gente obtura fístula, né? Com hóstia, com massinha odontológica, com chicletes, né? Quando a gente faz a avaliação de paciente com fissura lábio-palatina, tá? Então, eu fiz essa palatoplastia primária, retomando aqui nesse slide, mas a minha criança continua aprendendo a produzir fala na presença da insuficiência. Né? Após essa palatoplastia, né, primária, a estrutura que já teve um primeiro reparo cirúrgico ainda não é suficiente para possibilitar fechamento velofaríngeo. Tá? Pode ser porque a cinta muscular não foi reparada adequadamente, pode ser porque a cicatrização teve como efeito uma retração dos tecidos em direção ao rebordo ósseo, né? Pode ser porque a criança apresenta deficiência de fibras, né? Ela não tem fibra muscular dos músculos do palato mole ou de um determinado músculo suficiente, ela pode ter a genesia de algum músculo, né? Pode ser porque ela apresente nasofaringe profunda, pode ser uma combinação de todas essas situações, mas depois dessa palatoplastia primária, a criança ainda produz fala na presença dessa insuficiência estrutural, né? Eu estou falando de pouco tecido ou de muito espaço, tá? E eu tenho sempre que trazer nesse contexto que eu posso ter a deiscência ou a fístula, junto com essa insuficiência estrutural, né, da velofaringe, e que vai, então, contribuir para esse acoplamento oronasal significativo, tá? O fonoaudiólogo lida com a consequência do acoplamento oronasal, né? E ele trabalha junto com o cirurgião para tentar resolver, né, as situações onde essa insuficiência pode ser corrigida de forma física, né? Vamos lá corrigir de forma física essa situação onde eu tenho tecido ou espaço insuficiente para permitir
funcionamento velofaríngeo, né, adequado. Seja porque eu fiz uma repalatoplastia, então, quando eu falo de repalatoplastia, o cirurgião está trabalhando com o véu palatino, ou porque eu fiz uma o cirurgião fez uma faringoplastia, onde ele usou, né, as paredes da faringe para fazer esse reparo físico. Tá? Então, nós temos algumas situações, né? A gente costuma chamar a repalatoplastia de palatoplastia secundária, e a gente mantém, né, no centrinho, a palavra secundária, mesmo quando ela é terciária, quarteária, né? São as confusões terminológicas que a gente tem, né? E a equipe usa repalatoplastia, alguns da equipe, como aquela cirurgia muito específica de rever a cinta. Mas a gente pode usar como sinônimo, elas significam a mesma coisa. O que acontece? Eu vou mexer no véu palatino novamente. Eu vou tentar fazer com que esse véu, né, possa trabalhar mais posteriormente. Então, se eu tive uma retração cicatricial, né, e o véu veio mais em direção a esse rebordo ósseo aqui, eu vou tentar mandá-lo mais para trás. Eu posso estar lidando, né, com o reparo de uma fístula, por exemplo, de uma deiscência, em que eu vou usar um procedimento mais clássico, ou eu posso estar tentando alongar o véu, né, eu vou usar um procedimento em zetaplastia, né, como a cirurgia do Furlow. Mais comumente, vocês escutaram, né? A doutora Thelma falou, a literatura mostra que quando eu faço, né, uma repalatoplastia, geralmente ela envolve uma veloplastia intravelar radical, principalmente se ela não foi feita na primária, né? E aí toda a literatura do Summerled justifica isso. Se eu estiver falando de faringoplastia, eu tenho tanto a de retalho, né? Então, um pedacinho da parede é levantado, fica preso em cima, pedículo superior, costurado aqui no véu. Né? O inferior a gente não usa mais, é o mesmo retalho, só que ele fica preso embaixo. Então, ele faz uma tração do véu para baixo, e o véu, na verdade, ele tem que trabalhar numa altura que no inferior, né, não é conseguido, tá? Mas o objetivo aqui, na verdade, né, é diminuir esse espaço, colocando, né, esse tecido fixo aqui e deixando orifícios para respiração, para a produção dos sons orais, mas que dependem, né, para que eu possa eliminar os sinais da DVF, os sinais clínicos, né, eu preciso que essas paredes, né, se movimentem e cheguem aqui até esse retalho, né, da faringoplastia. Posso fazer uma faringoplastia de esfíncter, né? Aqui, paredes da faringe, o tubo faríngeo, palato mole aqui, estão vendo o meu cursor, eu espero, e eu vou diminuir o espaço, fazendo o quê? Pegando o pilar posterior, que são as fibras verticais do palato faringeu, e lá atrás do palato mole, se eu estiver vendo essa cirurgia na visão oral, ela foi feita muito baixa, é lá atrás do palato mole, nessa altura aqui, né, eu vou colocar esses pilares, né, um em cima do outro, ou eu vou colocar um de encontro ao outro, ou vou colocar um em cima do outro dessa maneira e não dessa maneira, né? E eu vou, então, reduzir o espaço, né? Seja porque eu fiz uma obstrução ou porque eu reduzi o espaço, eu estou tentando fazer o quê? Dar possibilidade de suficiência, né? Tem que dar possibilidade. Se depois dessa repalatoplastia ou faringoplastia, tá? A criança continua produzindo fala ainda na presença da insuficiência, a correção física ainda não foi suficiente, né? Não promoveu essa possibilidade de suficiência, né? Eu posso ter várias razões, né? A repalatoplastia, na hora de corrigir, aí eu trouxe a fístula e a deiscência, principalmente aqui, né? Não teve bom resultado. A revisão da cinta não teve bom resultado, né? Tenho que lembrar para que eu faço revisão da cinta muscular, né? Opa, cadê aqui? Eu estou tentando dar condição morfológica, né? Para aquela musculatura promover o fechamento velofaríngeo, né? O véu tem que ir para trás e para cima, não é só para cima,
né? Então, é essa cinta que promove isso. E com as cirurgias obstrutivas, que são as faringoplastias, eu faço a mesma coisa, né? Eu estou tentando dar possibilidade de suficiência, reduzindo o espaço, ou porque eu pus um tecido ali na área, né? Ou porque eu fiz essa área menor, né? Se nada disso resolveu, né, eu tenho a opção de obturar, de colocar um obturador faríngeo lá na velofaringe, tá? Então, esse slide mostra bem o que acontece. O obturador, na verdade, nada mais é do que material, né, acrílico, né, que fica flutuando na velofaringe, né? Ele é preso, ele é mantido fixo, né? Por meio, né, dessa porção anterior, né, que é presa nos dentes aqui, mostrando, né, na visão intraoral, e ela pode repor dentes também, ser parte de uma prótese odontológica parcial ou total. Então, aqui no diagrama, o bulbo, e aqui o bulbo, né, na prótese fora da boca, né, do indivíduo, e aqui a visão, essa visão aqui, ó, inferior. Ó, o meu cursor aqui no diagrama, inferior do bulbo, né? A área que eu quero estimular a função está aqui em cima, né? Aqui eu estou olhando de cima com uma nasoendoscopia, estou vendo, né? As paredes e aqui o véu, né? E o que tem que acontecer? Esse bulbo deu possibilidade de suficiência, né? E são as paredes que têm que abraçá-lo, para daí separar o nariz da boca, tá? Então, se eu cheguei numa situação em que eu ainda considero que depois de colocar esse obturador lá, ainda não ocorre, né, a suficiência velofaríngea, o fechamento velofaríngeo não ocorre, eu ainda continuo considerando que eu tenho um problema estrutural, um problema, e quando eu tenho um problema estrutural, ele se deve a uma insuficiência, né, eu tenho que pensar que o uso desse obturador, né, ele é essa alternativa para dar possibilidade de suficiência, não necessariamente estabelece, ele dá possibilidade de suficiência, né? Ele pode ter sido realizado depois de várias tentativas cirúrgicas mal sucedidas, né? Ou ele pode ter sido realizado como a primeira opção após uma palatoplastia primária, daí independe de quando isso aconteceu, né? Então, eu não passei por essas cirurgias de repalatoplastia ou faringoplastia. Logo após a palato primária, eu usei um obturador faríngeo, né? E nessa situação, eu ainda mantenho aqueles sinais, a criança ainda mantém aqueles sinais clínicos da DVF. Quais são os sinais clínicos da DVF? Vocês já tinham que ter respondido num fórum, né? Para ajudar a lembrar deles, né? Vamos pensar em termos de fala, hipernasalidade, escape de ar nasal, fraca pressão, né? As articulações compensatórias, aí vamos deixá-las como uma compensação separadas aqui, tá? Então, eu já começo a pensar nessa insuficiência aqui, entre aspas, tá? Porque eu já coloquei um obturador, né? Eu já tenho que verificar se esse obturador foi confeccionado e adaptado para ocupar a maior parte do gap velofaríngeo, ou todo, aqui não é a maior parte, para ocupar todo o espaço do gap, né? Então, digamos que sem o obturador, a professora Marinês vai mostrar, vai trabalhar com isso, né, na aula da tarde, ou nós vamos trabalhar com isso numa aula futura, né? Eu coloquei aqui um obturador que se ajusta, né, no tamanho do gap que eu vejo, né, quando eu estou tentando fazer o paciente produzir fala durante a nasoendoscopia. Então, o que eu fiz? Se as paredes se movimentam até essa área aqui, agora eu dei possibilidade para que essas paredes abracem esse bulbo e separem o nariz da boca, né? E eu tenho que ter testado isso, né? Então, a gente faz a terapia diagnóstica durante todo o processo de confecção do obturador, né? Buscando contexto de fala no qual a velofaringe pode ser acionada de forma adequada, né? Para que esse
fechamento possa ocorrer, né? Nesse bulbo que tem que ter sido feito, né? Para ocupar esse gap, tá? E aí eu ainda, né? Escuto, né? Hipernasalidade, escape de ar nasal, fraca pressão, eu não consigo me livrar desse escape de ar nasal, mesmo com esse bulbo, eu tenho que começar, né, nesse momento, a pensar que eu já vou ter que começar a combinar tratamento, né, o obturador, então, já me ofereceu possibilidade de suficiência, mas eu tenho que abordar a adequação desse funcionamento em terapia, tá? Eu não estou conseguindo só com o bulbo, né, fazer com que esse mecanismo funcione adequadamente, tá? E aí eu percebo, né, seja na terapia diagnóstica, seja numa terapia tradicional, algumas vezes por semana, ou intensiva, que esses erros de sinais clínicos da DVF, esses erros, eles são resistentes à terapia, né? Eu tenho dificuldade para, mesmo na melhor situação agora, né, estrutural, né, eu coloquei, já fiz todas as cirurgias que poderiam ser feitas, que eram recomendadas, já coloquei um obturador que tem um bulbo que, cujo bulbo ocupa o espaço do gap, né? Mas eu ainda não consigo fazer com que esse paciente use essa situação estrutural agora que deu possibilidade de insuficiência. Eu tenho que começar a questionar o que está acontecendo, né? Na verdade, a gente questiona desde o comecinho. Tá? Então, essa criança, ela vai estar produzindo fala na presença dessa insuficiência, que eu agora estou chamando insuficiência entre aspas, vou explicar melhor, né? Mas eu tenho, então, né, reexplicando isso, né, deixando um slide escrito para vocês aqui, eu tenho uma resistência para uma mudança do comportamento velofaríngeo, né, independente de ser ali na terapia diagnóstica ou já num programa, né, de fonoterapia, tá? Eu posso usar um obturador total, né? Eu falo assim, ela não consegue, eu vou trabalhar na terapia, vou fazer um obturador que ocupa todo o espaço, não só o tamanho do gap. Ele tem um tamanho, ele é enorme, ele ocupa toda a área velofaríngea em repouso, né? E tentar, então, buscar elicitar esse funcionamento adequado. E o que eu observo, então? Né? Essas paredes respondem se movimentando em sentido contrário ao esperado. Né? Elas, ao invés de abraçarem com mais força, né? Ou ali, se eu estou com um bulbo total, elas nem se movem, mas ficarem quietinhas ali, elas se distanciam do bulbo, né? Elas vão para fora, elas fazem o que a gente chama de movimento antagônico de paredes da faringe. Né? A gente já falou, né? Um pouco sobre isso, né? Vocês lembram na produção da fala, na aquisição da fala no acoplamento oronasal, né? Então, essa pessoa, ela busca manter aquela representação mental do som no qual existe pressão de ar entrando no nariz, tá? Então, ela chega a afastar as paredes para que o ar possa entrar no nariz, tá? Quando eu tenho uma situação como essa, eu não posso mais ficar mantendo o termo insuficiência, né? Com certeza eu tenho aí, nessa situação, um erro de aprendizagem, tá? E aí eu tenho que olhar na história, né, de insuficiência dessa criança. Eu já uso o termo história de insuficiência. Por quê? Vamos lá, eu comecei a história de insuficiência e agora o erro de aprendizagem que eu consegui, né, diagnosticar, né, por meio de exames instrumentais e por meio da terapia diagnóstica, né? Então, essa criança, ela começou a falar na presença da fissura não operada, acoplamento oronasal, certo? Fez a palatoplastia primária, mas o acoplamento oronasal não foi eliminado. Ela ali teve sim né, nessas duas situações, toda a estrutura se manteve insuficiente, né, para que ela conseguisse fechamento. E fez a secundária, seja a repalatoplastia, ou fez uma faringoplastia, e o acoplamento oronasal se manteve,
né? Chegamos numa situação em que a gente deu a possibilidade, né, de suficiência velofaríngea, deu a possibilidade, né, de suficiência com um bulbo, mas o fechamento não ocorreu de forma natural, e quando a gente tenta abordar esse fechamento na fonoterapia, ele é resistente, né? E essa fonoterapia, obviamente, ela é especificamente, né, planejada para estabelecer função velofaríngea, faltou um A ali, adequada para fala, não é qualquer fonoterapia, tá? Então, eu penso aqui, né, se eu usar o termo insuficiência antes da cirurgia, palato está lá, não foi corrigida a fissura está aberta, o sistema é insuficiente, né? Fez a primária, mas ele se manteve insuficiente ali. Fez, né, uma secundária, fechou uma fístula, né, e fez uma cirurgia por causa de uma deistência, ou mesmo tentou um procedimento de fazer a cinta muscular, ou até uma faringoplastia, mas o mecanismo eu ainda estou pensando que eu estou corrigindo aqui, né? Enquanto eu estou fazendo procedimentos físicos cirúrgicos, eles são designados para resolver a estrutura que é insuficiente para me possibilitar esse fechamento. Aí eu chego numa situação em que eu vou obturar, eu vou colocar um material flutuando lá na velofaringe, que eu tenho certeza que eu estou ocupando aquele gap que eu já vi numa avaliação instrumental, né? Aí eu já questiono aqui, né? Eu não tenho mais, quando eu ponho o meu obturador, eu não tenho mais insuficiência, eu tenho aquela história de insuficiência. Ele aprendeu a falar, ele treinou a fala, né? Na presença dessa situação estrutural insuficiente, mas agora eu dei possibilidade de suficiência, né? Então, quando eu chego nessa situação, né, é óbvio que eu tenho que considerar que eu tenho uma história de insuficiência, um erro de aprendizagem aí do funcionamento velofaríngeo, é uma combinação, né? Eu tenho uma DVF por combinação de etiologia, tá? Então, eu tinha DVF com etiologia associada à insuficiência, DVF com etiologia associada à incompetência, são os casos neurológicos, e DVF associada à etiologia, DVF com etiologia associada aos erros de aprendizagem, né? E aí eu começo a combinar, né? Insuficiência com erro de aprendizagem, descrevi agora para vocês. Posso acrescentar uma incompetência, posso ter uma paresia aí junto, casos de síndromes, isso pode acontecer, né? Posso ter uma apraxia lá, né? Posso ter insuficiência e apraxia, por exemplo, né? Sem ter o erro de aprendizagem. E aí eu quero pensar com vocês numa outra definição, então, de insuficiência chegando aqui. Ou melhor, numa definição mais completa, né? Então, quando eu falo de insuficiência velofaríngea, né, eu estou falando, né, da presença, né, do acoplamento oronasal, que se supõe ser resultado de uma condição estrutural que pode envolver falta de tecido, seja porque o palato não foi operado ainda, porque ele foi operado e ficou curto, faltava fibra, ou ele ficou curto porque houve retração cicatricial, ou porque a cinta muscular lá dentro não foi posicionada adequadamente, né? Ou porque tem muito espaço, né? Aí eu posso ter as duas coisas. Então, o meu batente dessa porta, que tem que separar o nariz da boca, é mais amplo do que a própria porta, né? E aí, o importante é lembrar, né? O termo insuficiência, para o fonoaudiólogo, né? Vamos deixar aqui bem claro, né? Ele é usado, né? Ele pode ser usado, né? Quando existe impossibilidade anatômica de fechamento. Tá? E quando, na melhor tentativa de fechamento, se observa um gap, tá? Então, essa impossibilidade anatômica, né, de fechamento, ela requer um tratamento físico, seja cirúrgico ou protético, com obturador faríngeo ou a combinação dos dois, né? Independente da ordem aí, né? Então, incompetência nós não vamos mexer, mas tem a ver com a alteração neurológica, são as
disartrias e as apraxias, tá? A gente tem síndromes, como a síndrome velocardiofacial, que nós não vamos estudar nesse momento, em que a apraxia faz parte de todo o contexto de funcionamento velofaríngeo, além da possibilidade de fissura de palato, né? E da DVF congênita, e junto ainda, e na DVF congênita daí é explicada, né? Tanto pela profundidade aumentada da nasofaringe, como pela ausência, às vezes, de músculo da úvula, né? Tem situações mais complexas, né? Mas aí, né, nesse caso, eu tenho incompetência por causa da apraxia e insuficiência por causa dessas alterações estruturais que eu mencionei. Então, é difícil, né, nos casos de síndrome, chegar num diagnóstico, né, particularmente quando ele envolve a apraxia. A disartria, ele é mais fácil, né? Eu tenho diminuição da força, alteração de tônus, e o que a gente observa, né, são movimentos lentificados, com menos amplitude. Tá? E aí eu chego, né? Falei da insuficiência, falei da incompetência, volto no erro de aprendizagem, tá? Porque é o mais difícil da gente entender. A gente usa, né, uma possível definição, é o termo usado na inexistência de paralisia ou paresia, numa situação em que o mecanismo não é acionado adequadamente durante a produção da fala. Tá? É difícil falar de erro de DVF por erro de aprendizagem, né? É difícil diagnosticar quando eu tenho, né, a incompetência por causa neurológica. Né? No caso da fissura isolada, não acontece, porque se eu tiver uma fissura com alteração neurológica, na grande maioria das vezes, eu tenho uma síndrome, né? Então, na isolada, né, eu tenho inexistência de paralisia ou paresia, e eu tenho um mecanismo que não funciona adequadamente, né? Talvez a gente pudesse colocar aí, eu não coloquei, mas não funciona adequadamente na possibilidade de funcionamento adequado, na possibilidade, né? Apesar de existir possibilidade de. Tá? Então, a gente tem, né, produção de som que não envolve a ação da velofaringe, certo? Pode ser decorrente do uso consistente de articulação compensatória, aquelas de ponto pós-uvular, como o golpe de glote, a plosiva faríngea, a fricativa faríngea? Sim, porque nessas situações, a velofaringe se torna desnecessária, pois o ar ele é manipulado numa área do trato vocal antes de chegar lá na velofaringe. Né? Ele é manipulado na laringe ou na orofaringe, não chega na velofaringe, para gerar explosão e fricção. Mas pode ser decorrente de uma condição muito mais complexa, conhecida como velofaringe hipodinâmica. Esse indivíduo pode não fazer uso, nem nunca ter feito, de articulação compensatória, mas ele aprendeu a falar, né? E fez a representação ele aprendeu a falar durante fases, né, em que ele tinha acoplamento oronasal, né? E a representação mental do som que ele fez, dos sons orais, envolve pressão nasal, né? Então, a velofaringe não será acionada por questão funcional, porque ele precisa jogar o ar ali dentro da cavidade nasal, mesmo durante um som oral, né? E eu posso ter uma condição mais simples, né? Como a DVF em fonema específico. Isso também não ficou bem explicado, né? E vamos falar um pouquinho, então, sobre a disfunção velofaringe em fonema específico. Tá? Ela pode ser identificada após uma palatoplastia primária. Então, essa palatoplastia primária deu certo. Estabeleceu possibilidade de funcionamento velofaríngeo e o paciente conseguiu o fechamento, mas ele não usa esse fechamento para todos os sons. Ou não tinha dado na palatoplastia, mas eu fiz a criança fez uma repalatoplastia, fez uma faringoplastia e deu certo. Mas a criança
usa o fechamento só em algumas situações, né? Então, o fechamento ele pode ocorrer para uma categoria de sons, por exemplo, pode ser adequado nos plosivos, mas não ocorre nos fricativos, tá? Ele é um erro que essa criança traz de aprendizagem da época que ela desenvolveu fala na presença do acoplamento. Agora o sistema dela permitiu o fechamento, ela percebeu isso para alguns sons, mas ela precisa da fonoterapia para transferir esse fechamento dos sons plosivos para os fricativos, por exemplo, tá? Posso ter uma situação muito mais simples, né? Ocorre fechamento em todos os sons plosivos e fricativos, com exceção de um único som, né? Geralmente o san e o seu par vozeado, o zan, por exemplo. Tá? Então, é um único som e não uma categoria de sons, mas a gente sabe que esse fechamento acontece de forma adequada, né, para essa criança. Mas eu posso ter uma outra situação, né? Inverter onde eu observo uma situação invertida desse segundo tipo de DVF em fonema específico, né? Ao invés de fechar para todos os sons em -1, aqui eu só fecho para um som, né? Por exemplo, no S prolongado, mas não tenho fechamento em nenhum outro som de alta pressão. Quando eu tenho essa terceira situação, é um alerta para o fonoaudiólogo, eu tenho que ter certeza que esse fechamento não é feito, né, com apoio de língua. Eu tenho que testar se esse fechamento se mantém conforme a complexidade do contexto de fala é aumentado. Então, se eu saio do S prolongado, eu vou para a sílaba, a palavra, a frase, né, ele mantém, né? Então, porque eu posso ter o que a gente chama de falso DVF em fonema específico, né? Em algumas situações, eu até observo que ele faz esse fechamento no sopro e no S prolongado, e ele vai para a fonoterapia para trabalhar, né, para transferir esse fechamento para os outros sons, e ele não consegue, né? Ele avança na situação de sílaba, às vezes de palavra, mas ele não consegue manter em frase, né? Em sentença, em texto, quando ele vai na espontânea, ele perde. Por quê? Porque ele faz um fechamento sob esforço, né? Sob esforço, com ou sem língua, né? Então, essa é uma situação que acontece e que é importante a gente, né, pensar. Chegamos aqui numa das perguntas, né, feitas por uma ou acho que duas alunas, né? Se o esse DVE, disfunção velofaríngea em fonema específico, pode ocorrer em crianças que não têm fissura lábio-palatina, né? Então, assim, esse é um erro de aprendizagem, não é? Nós estamos falando que a DVF em fonema específico é um erro de aprendizagem, tá? E aí eu tenho uma criança que não tem insuficiência nem incompetência, ela não tem fissura, nenhuma outra anomalia, ela não tem paralisia nem paresia, né? Por que eu teria, então, esse erro de aprendizagem, tá? Deixa eu ver se alguém está falando. Isso é possível, tá? É possível, sim. Eu tive um professor, né, o Jay Risky, lá, ele trabalha em Atlanta hoje, num grande centro crâniofacial, nem sei se ele já aposentou, e ele viu na prática clínica dele, né, essas crianças que não têm insuficiência ou incompetência, nenhuma história de fissura, nada de anomalia crâniofacial, nem paralisia, nem paresia, mas que apresentam fricção nasal posterior, né? O véu, lembra da fricativa nasal posterior? O véu chega bem próximo, né? Da parede posterior, que na verdade, como são crianças, está lá na adenoide, e é gerado um som, né? Usado geralmente, né, nos fricativos, mas essa fricção pode ser usada em qualquer outro som, né? Então, eu tenho essa fricção nasal posterior durante a produção, aí não é emissão, a produção de sons orais, tá? E o que ele explica, né? Essas são aquelas crianças que têm história de disfunção tubária,
né? A adenoide, ela chega em algumas crianças a cobrir totalmente a abertura da tuba auditiva, né? Essas são as crianças, né, que tem fluido constante na orelha média, né, que tem otites de repetição. Lembram das aulas da otorrino, né, da Marina e do Guilherme, né, que a doutora Olívia foi lá na disciplina, esqueci o nome da disciplina agora, mas a disciplina da professora Lilian, Andréia e Kátia, né, vocês tiveram agora, recentemente, já pus a aula para vocês de novo, né? Os otorrinos abordaram essa situação, né? E essa condição, ela não é exclusiva da criança com fissura, né? Muitos bebês têm otite média de repetição, têm fluido constante na orelha média, então aqui, né, eu não tenho uma criança que tem um palato curto ou um palato operado, né? Mas eu tenho uma adenoide, tá? Eu tenho uma situação, né, na qual essa criança acaba fazendo fricção nessa área aqui da velofaringe, né, como uma forma de aumentar a percepção dela do aspecto fricativo do som, né, é mais comum nos fricativos, tá? Então, essa fricção nasal posterior, na ausência da fissura lábio-palatina ou DVF, segundo o professor Luiz, que é uma autoestimulação auditiva e tátil, né? Que essa criança faz para tentar manter, né? A produção daquela característica, né? Daquele som que ela parcialmente escuta. Tá? Então, isso é muito possível, né? Nós temos aí, depois vocês podem conversar com as pós-graduandas, né? Acredito que a Gabriela Prearo atendeu já no consultório, né? Crianças com essa condição, tá? Chegamos, então, num momento em que a gente tem que refletir sobre o que a gente aprendeu e entendeu sobre DVF, né? Pensar, né? Agora, em quais são esses sinais clínicos, né? Que a família escuta, a família vê e reporta, e o fonoaudiólogo recebe, né? Na sua clínica e vai lá avaliar, né? Se vocês têm que saber já, de trás para frente, da frente para trás, né? Hipernasalidade, escape de ar nasal, ou também chamado emissão de ar nasal. Fraca pressão intoral, se eu faço som com ponto articulatório oral, eu estou perdendo o ar pelo nariz, eu tenho fraca pressão intoral, tá? E aí a gente coloca de novo o ponto articulatório atípico, aquele que ocorre lá, né, na faringe ou na laringe, né, como sinais clínicos da DVF. Mas a minha pergunta para vocês são só esses os sinais clínicos da DVF? Esses são os sinais clínicos, né, da fala, né? Sinais clínicos que eu observo durante fala, porque eu posso ter regurgitação nasal de alimento e eu posso ter a disfunção tubária, né? E as otites médias aí de repetição, né? Então, como um todo, quando eu converso com a minha equipe, com a equipe médica junto, os sinais clínicos da DVF não ficam circunscritos às alterações de fala, né? Eu tenho que trazer também o que acontece durante a alimentação e o que acontece com a orelha média, tá? Não posso esquecer disso, tá bom? Tenho que lembrar que eu posso ter DVF e fístula, já falamos disso, né? E aí, de novo, então eu aumento aqui os sinais clínicos da DVF, aqui não tem fístula, mas aqui não fecha. Olha os sinais aqui, tá? Sinais clínicos da fístula, fecha lá atrás, mas eu tenho fístula aqui. Tudo isso pode acontecer, tá? E aí eu posso ter as duas situações juntos. De novo, os mesmos sinais. Puxa, professora, mas que difícil. Pois é, né? Eu tenho que entender, estudar, né? Já falamos que, por exemplo, se eu obturo essa fístula aqui e esses sinais desaparecem, eu provavelmente estou nessa situação aqui, né? Eu fechei aqui e aí o fechamento está acontecendo, porque eu não tenho problema
na velofaringe, é só uma fístula, né, com impacto significativo, né, na fala e na alimentação e no funcionamento da orelha média. Ah, mas se está funcionando a velofaringe, por que eu tenho otite de repetição? Aí qual é a justificativa da disfunção tubária? A mesma que eu tenho para aquelas crianças que não têm fissura, né? A disfunção tubária não é circunscrita, né, a presença, né, da alteração muscular. Eu posso ter uma alteração da cartilagem, né? Ou posso ter a própria alteração muscular, independente de eu ter fístula ou não. Tá? Então, assim, ir ampliando esse olhar, né? Porque nós vamos entrar na fase clínica. Antes, nós vamos estudar um pouco mais sobre velofaringe, né? E aí, nós vamos trabalhar lá no dia 15 a avaliação perceptiva auditiva, o que eu gosto de chamar de avaliação perceptiva visual, é perceptiva, é o olhar, né, subjetivo do clínico, do que abre a boca e faz uma inspeção oral, e aí a avaliação instrumental, tá? Então, hoje, em particular, na parte da tarde, nós vamos abordar a avaliação instrumental. Mas por que a gente não começa pela perceptiva? Porque ajuda, né, a entender o resultado da perceptiva e a definição da conduta quando a gente traz, né, ou a gente entende função velofaríngea melhor. E nada melhor do que nasodoscopia e videofluoroscopia para a gente entender funcionamento velofaríngeo. Então, a gente traz essa aula da segunda disciplina, né, da terceira disciplina, no meio, né, da segunda disciplina. Tá bom, gente? Era isso que eu preparei para vocês. Eu vou colocar esses slides lá na aba, né? Vou abrir o que a gente tem de leitura. Ali vocês têm no E-Disciplinas 2 vídeos para assistir. Gostaria que assistissem. Ajudará vocês, se vocês assistirem, né? Esses 2 vídeos antes da aula da professora Marinês. Eles são vídeos feitos para pais, né? Sobre nasoendoscopia e sobre videofluoroscopia. Acredito que vocês já vão achar que o que tem ali é repetitivo, mas se alguém ainda ficou com alguma dúvida, o vídeo ajuda a ampliar esse entendimento. E quando chegar a aula da professora às 2h30, né? Aí vocês vão entender melhor, né, toda a explicação da professora Marinês. De novo, volto a falar para vocês. Eu sei que alguns de vocês têm problema para conectar, como eu já tive, descai a ligação, mas a aula da professora, ela será gravada, mas o que será disponibilizado para vocês assistirem, provavelmente vai tirar, né, será retirado da aula, recortado da aula, vídeos que violam o sigilo, né, e o direito do paciente à sua imagem, tá bom? Professora Marinês, você quer falar alguma coisa? Não, Gê, eu acho que pelo adiantado da hora, né? Eu acho que eu gostei bastante. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da didática da professora Jennifer. Eu acho muito esclarecedora a forma como ela explica. É complexo entender a disfunção velofaríngea. É uma região que a gente não consegue olhar de fora, os nossos olhos não chegam lá. Então, a gente tem que ter os conceitos muito bem sedimentados para entender aquilo que a gente escuta da fala do paciente e aquilo que a gente quer buscar ao fazer a nossa avaliação clínica, perceptiva, auditiva, quais as medidas que a gente quer mensurar. E não basta ter no nosso serviço, na nossa clínica, disponibilizado para nós os exames clínicos, os exames instrumentais, como a nasoendoscopia, a videofluoroscopia e tudo. Muitas vezes nós ficamos assim bem impressionados quando a gente encontra um profissional que tem aqueles equipamentos, né? Mas os equipamentos são ótimos, mas para a gente, os resultados desses exames instrumentais, eles
envolvem todo um raciocínio clínico. Então, é isso que a gente vai tentar para passar para vocês, já começar na parte da tarde, né, a discutir esses exames instrumentais, o que eles podem somar, o que eles podem complementar a nossa avaliação clínica, né, baseada em todos esses conceitos. E que, para que vocês entendam que não basta eu ter um instrumento, porque se fosse assim, então qualquer médico, não é, poderia fazer o diagnóstico diferencial perfeitamente e fazer o tratamento. E aí vocês precisam entender a importância de vocês, a importância do fonoaudiólogo nessa área. Eu acho que é o que eu tinha para falar, Gi. E a gente vai se encontrar novamente às 2h30, né? Tá? Seu microfone está desligado, Gi. Desculpa, já vou fazer o link, já vou mandar para vocês, tá bom? Para ficar fácil de entrar. Então, gente, era isso. Até a tarde, então. Já já a gente se vê de novo. Até mais, então, pessoal.